Se você está no podcast, deve conferir nosso podcast Criminally Listed Presents into the Killing. É sobre casos frios que foram eventualmente resolvidos. Novos episódios são lançados a cada 2 semanas. Está disponível no Spotify, Apple Podcast, Stitcher e onde você encontrar seu podcast favorito. Número 3. A Casa Mason. A Casa Mason é uma estadia movimentada para os vivos e os mortos. É apelidada de Disneylandia Paranormal, porque o prédio tem uma porta giratória de mais de 300 fantasmas. A pousada fica em Keosauqua, Iowa. Está ao longo do rio Des Moines, perto da fronteira com o Missouri. Os atuais proprietários são Joy Hansen, de 63 anos, e Chuck Hansen, de 68 anos. Os Hansen consideram os espíritos que assombram sua pousada como parte de sua família e tratam esses espíritos com dignidade. Talvez seja por isso que sua pousada é um local tão popular para os mortos. O casal comprou a propriedade em junho de 2001, após Chuck se aposentar da Força Aérea. Os Hansen afirmam que os espíritos agem como quando vivos. Eles ouvem fantasmas abrir portas, acender luzes e andar por aí. Eles também ouvem os sons de crianças pulando nas camas, brincando com itens nos quartos e batendo nas portas. Em maio de 2004, Joy abriu o hotel para visitas de crianças da escola, que estudavam a Guerra Civil, na ferrovia subterrânea. Em uma dessas viagens, uma professora tirou uma foto no quarto 6, e quando olhou a foto mais tarde, viu que o soldado da Guerra Civil em uniforme estava atrás das crianças da escola. O prédio foi construído em 1846 por artesãos mormons. Era um hotel para viajantes de barco a vapor ao longo do rio Des Moines. 11 anos depois, Louise e Nancy Mason assumiram o prédio. Durante décadas, o hotel foi transmitido entre gerações da família. Durante a posse, alguns dos membros da família faleceram dentro de suas paredes. Louise Mason morreu de uma infecção na década de 1860, na Casa Mason. Louise e sua esposa Nancy moravam no quarto 5, e o quarto original ainda pode ser encontrado lá. Maria Mason Clark era filha de Louise e Nancy. Mary e seu marido Francisco Otis Clark ajudaram Nancy a administrar o local. Maria Mason Clark morreu de um ataque cardíaco em frente ao quarto no 3º andar, em 1911. A barba de Mary aparece um longo vestido preto ou um camisolão branco. Seu marido Francis aparece em um terno preto e tem cabelos brancos e barba branca curta. Francis muitas vezes alcança o fim, mesmo sem morrer no prédio. Marion Belonska foi ouvida discutindo nos quartos 5 e 6. Woody Mason, é claro, fez do hotel uma pensão no século XIX. Em 1951, representante de A National Abite 5 na lareira. Ela viu a sala de jantar e o salão com nossa saia cinza, blusa branca, sorrindo para o gás. A propriedade do hotel serviu como parada da ferrovia subterrânea no século XIX. A ferrovia subterrânea era um sistema na América do Norte que permitia que pessoas negras escravizadas fugissem em segredo. O hotel também foi usado como um hospital de retenção para soldados feridos durante a Guerra Civil. De 1861 a 1865 soldados feridos foram triados na Casa Mason antes do transporte para um hospital adequado. Infelizmente, alguns faleceram antes da transferência. Mark, um soldado de 15 anos, morreu. Os Hamptons fizeram contato com o espírito dele e tentaram ajudar a enviá-lo para a luz. Dizem que Mark permaneceu no hospital até se recuperar. Ele foi levado para o hospital e ficou na pousada por escolha própria. Outro ex-soldado da Guerra Civil, conhecido como Haroldo, também assombra a pousada. Ele tinha 34 anos quando morreu de gangrena enquanto estava sendo tratado na Casa Mason. Haroldo foi visto andando de botas na pousada, deitado na cama e fazendo barulho nas paredes em código Morse. O
prédio foi transformado em uma pousada no início dos anos 2000. Talvez o espírito mais notável que assombra a pousada Mason House seja aquele que salvou a vida de Chuck Hansen. Em 18 de julho de 2013, Chuck acordou com uma infecção sinusal. Ele tossiu tão forte que desmaiou, mas bateu a cabeça na parede antes de cair no chão. 10 minutos depois, ele acordou, se vestiu e foi para a sala de emergência. Ele realizou uma tomografia e descobriu uma infecção nos seios da face. Ele fez uma tomografia, descobrindo uma infecção nos seios da face e 2 vértebras quebradas na coluna. Ele estilhaçou sua vértebra C1 e teve que fazer um enxerto ósseo do quadril. Tal lesão pode deixar uma pessoa incapaz de respirar adequadamente ou incapaz de andar. Essa lesão poderia ter resultado em morte, mas ele sobreviveu. 2 semanas após o acidente de Chuck, o médium psíquico Chris Lua visitou a pousada. Moon é o investigador paranormal de Colorado, e ele já visitou a pousada Mason House mais de 40 vezes. Moon levou uma caixa de espíritos à pousada para falar com os fantasmas. A caixa de espíritos percorre frequências de rádio que permitem aos fantasmas falar através do ruído branco. Moon e Chuck falaram com os espíritos sobre as lesões de Chuck. Os espíritos pela caixa de espíritos comunicaram que falharam em impedir a queda de Chuck, porém tentaram evitar mais danos. Os espíritos afirmaram que mantiveram a cabeça de Chuck estável até a chegada ao hospital. Chuck perguntou quais espíritos o ajudaram. De acordo com Chuck e Moon, o ex-presidente Abraham Lincoln assumiu o crédito. O espírito de Abraham Lincoln brincou. Me deve $40 pela visita. Chuck retrucou. Como você quer isso? Lincoln respondeu em 5. A nota americana na qual ele está retratado. Chuck afirmou que a voz de Lincoln foi ouvida com clareza pela caixa de espíritos em todas as tentativas. Lincoln deixa claro que não gosta de falar sobre a guerra civil. Os Hansons decidiram colocar uma placa para homenagear os soldados que morreram na casa Mason. A resposta de Lincoln para a caixa de espíritos foi: aqueles que serviram, eu os saúdo. Chuck disse que o espírito de Lincoln acabou na casa Mason por causa de Haroldo, o espírito do ex-soldado da Guerra Civil. Os Hansons comunicaram a Haroldo que gostariam que ele tivesse tido a experiência de ir ao Museu Lincoln, em Springfield, Illinois, mas em vez disso, Haroldo trouxe a experiência Lincoln para os Hansons. A pousada Mason House realiza eventos paranormais, permitindo aos hóspedes terem suas casas. A pousada Mason House realiza eventos paranormais, permitindo aos hóspedes interagir com espíritos. Hóspedes costumam questionar os espíritos sobre o céu. Algumas respostas comuns dos espíritos incluem: Jesus é o caminho, e as palavras humanas não podem descrever a beleza do céu. Chuck disse que os mortos não chamam de céu, eles chamam de lar. Depois de tudo que Chuck experimentou na casa Mason, ele diz que não tem mais medo da morte. Número 2. O Hotel Emily Morgan. O centro de São Antônio, Texas, foi o local de uma batalha mortal em 1836. 600 vidas foram perdidas na luta das forças mexicanas contra os texanos no Álamo. O Hotel Emily Morgan tem vista para o local desta batalha. O edifício gótico é revestido com gárgulas segurando seus dentes, estômago e olhos. As gárgulas representam doenças, porque o hotel costumava ser o edifício de artes médicas. Em 1924, o edifício tinha consultórios de dentistas, um hospital, ala psiquiátrica, necrotério e crematório. O edifício virou um prédio de escritórios em 1976 e um hotel em 1984. O Hotel Emily Morgan serviu como hospital por um século. O tratamento tem 177 quartos e 23 suítes. Por causa de superstições, não há 13º andar. Também não há quarto, 1408, porque 1 mais 4, mais 8 é igual a 13. O 14º andar do prédio
era usado para cirurgias quando era uma instalação de saúde. Às vezes, hóspedes e funcionários do hotel sentem de repente o cheiro de medicamento antisséptico e unguento no 14º andar. Houve momentos em que os hóspedes veem cenas do antigo hospital que desaparecem subitamente. Hoje a piscina fica no 12º andar. A lenda diz que a piscina foi construída a partir das mesas de operação do hospital. No 11º andar testemunharam fantasmas de uma senhora em trajes hospitalares brancos, chorando e adentrando quartos. Hóspedes encontraram uma enfermeira fantasmagórica empurrando uma maca no corredor. No 9º andar, hóspedes relataram garrafas de vinho caindo das mesas, tampas de vaso batendo à noite e portas se abrindo sozinhas. No quarto 908, as roupas estavam espalhadas. Os jatos da banheira ligam e desligam sozinhos a noite toda. Um fantasma feminino ocupa o banheiro deste andar. A mulher fantasma em vestido branco e amarelo visitará sua porta a noite toda. Ao abrir a porta, os convidados a veem se afastar. Os quartos vazios parecerão repletos de convidados tocando música. Telefones vão tocar no meio da noite, e quando atendidos não há ninguém do outro lado da linha. Os atendentes limparão um quarto, e ao virar as costas, verão os travesseiros no chão. No 8º andar, hóspedes viram uma mulher fantasma, e no 7º acordaram com a sensação de alguém na cama. O 7º andar é supostamente o mais ativo. Dizem que o fantasma de uma noiva que cometeu suicídio se faz conhecido. Os hóspedes são acordados pelo seu grito arrepiante por volta das 3 da manhã. Seu espírito também aparecerá em espelhos e olhará diretamente para o espectador. No 7º andar, sombras escuras aparecem nos corredores e nos quartos. Em uma ocasião notável, no 3º andar, um hóspede acordou com alguém cantarolando. A mulher achou uma menina pequena à beira da cama. A menina perguntou à hóspede se ela queria cantar, então ela desapareceu. Na noite seguinte, a mulher acordou no mesmo horário e sentiu alguém subindo na cama com ela. Ela podia ver a marca de alguém na cama e sentiu um ponto frio ao seu lado, como se alguém estivesse deitado contra ela. Os elevadores são também conhecidos por terem vontade própria. Eles levam os hóspedes além dos andares que solicitam e os levam ao porão. Então, os elevadores se recusam a se mover. O porão é supostamente onde ficavam o antigo necrotério e crematório. Elevadores são frequentemente inspecionados para encontrar falhas na fiação, mas sem sucesso. No porão, as pessoas viram orbes, ouviram gritos angustiantes e sentiram o cheiro de carne queimada. Deborah McNabb costumava ser a gerente de vendas do hotel Emily Morgan. Em uma ocasião, ela estava hospedada no hotel que havia deixado seu quarto para jantar. Quando ela retornou, sua banheira estava meio cheia de água azul, como se a água tivesse sido tingida. Suspeitando de uma brincadeira de colega, ela consultou o sistema de cartão-chave para saber quando o quarto foi acessado. Ela foi a única que entrou no quarto. É difícil achar um quarto não assombrado neste prédio. Em 2021, hotéis históricos chamados Hotel Emily Morgan estão entre os 25 hotéis mais assombrados da América. O Motel do Palhaço. É o cenário perfeito para um filme de terror, um motel fora da rodovia interestadual. Então existem milhares de palhaços. Para piorar a situação, o motel está localizado ao lado de um cemitério. Talvez não seja surpreendente, mas acredita-se que este hotel seja assombrado. O Motel do Palhaço em Tinópa, Nevada, começou com boas intenções. Agora é um ponto paranormal. O saguão te recebe com uma grande boneca de palhaço assombrada que se move sozinha. Portanto, você segue ao seu quarto tematizado com alguns dos filmes de terror mais assustadores, incluindo It, O Exorcista e Sexta-feira 13.
Um homem chamado Francisco Mendoza ficou no motel por um período prolongado. Quando ele ia para a cama, ele deixava a porta do banheiro fechada com a luz acesa. Quando ele acordava, a porta estaria aberta e a luz apagada. Às vezes, o chuveiro ligava sozinho. Em outras noites, as cobertas eram subitamente tiradas dele. Em uma noite aterrorizante, acordou às 3 da manhã e viu 2 sombras sentadas nas cadeiras do quarto. Jessalyn Domingo trabalhou no motel e falou sobre suas experiências com investigadores de viagens paranormais. Certa vez, ela estava arrumando a suíte do palhaço e agitou um lençol fresco na cama. Os cantos do lençol caíram na cama, mas no meio havia um monte, como se um corpo estivesse ali deitado. Ela largou o lençol e saiu do quarto. Quando ela voltou para o quarto, a perspectiva era diferente. O contorno do corpo havia desaparecido. Uma manhã, a equipe abriu o motel para encontrar o grande palhaço no saguão sentado na recepção. Esses membros da equipe eram os únicos com acesso à chave. Investigadores de fantasmas pegaram o palhaço em flagrante. Aconteceu com Célia Ramos, uma das investigadoras com viagens paranormais. Anos atrás, Ramos estava entrevistando o proprietário do hotel na frente do grande palhaço. Eamon Nudd, o proprietário na época, contou a Ramos que as histórias da equipe sobre o palhaço móvel o assustavam. Naquele momento, Ramos sentiu uma queimação intensa no peito. Ela interrompeu a entrevista e revelou uma vermelhidão no peito. Ela sentiu náuseas e nervosismo e começou a ter palpitações cardíacas. Ramos investigou o quarto 108, a sala de TI. O câmera de viagens paranormais, José Miranda, dormiu no quarto temático de TI antes de conduzirem a investigação. Ele acordou 3 vezes durante a noite para encontrar algo pairando sobre ele. Os investigadores usaram uma caixa de espíritos para se comunicar com o espírito. Miranda questionou. Quem pairava sobre ela? Uma voz veio dizendo: "Era eu." A equipe questionou o espírito. "Está enterrado no cemitério de Tonopá." E acrescentou: "Vamos sair lá e nos comunicar com você lá daqui a pouco." A voz de uma mulher disse: Ok, você ouviu isso?" "Sim." Miranda disse que havia parado no túmulo de Hazel Fogo mais cedo no dia. Ele questionou se era esse o espírito comunicando-se com eles. Uma voz disse: "Ajuda." Isso foi alto. "Ajuda." Eles perguntaram: "Quer nossa ajuda?" Novamente eles ouviram uma voz dizendo: "Ajude-me." "Ouviu? A equipe de investigação levou a caixa de espíritos ao cemitério." Ao entrarem, uma voz disse: "Boa sorte para você." "Boa sorte para você." Eles viram uma sombra se mover no cemitério, e uma voz veio dizendo: "Esse é o Patrício." Ramos então sentiu algo puxar sua jaqueta. A equipe tinha a sensação de que pessoas estavam cercando-os. Nos momentos seguintes, eles capturaram uma luz passando por eles. Ao terminar a investigação do cemitério, mudaram-se para o escritório do motel do palhaço, onde o enorme palhaço, conhecido por se mover sozinho, está. Realizaram uma sessão de caixa de espíritos diante do grande palhaço. Um dos investigadores disse: "Você pode mover as mãos agora?" A caixa de espíritos disse: "Quando eu estiver pronto." Ramos anunciou que sentiu sua cadeira vibrar. A voz de um homem através da caixa de espíritos disse: "Sou eu." Os investigadores encerraram a sessão da caixa de espíritos e acenderam uma luz. Ainda filmavam um close nas mãos do palhaço. Os investigadores estavam de pé, conversando, quando a mão direita do palhaço se moveu sozinha. Eles percebem e dizem: "Então, enquanto estão observando o palhaço, sua mão esquerda também cai sozinha." Como se reage a isso? Rir, claro. É apenas palhaçada. O motel do palhaço fica em Zanopa, Nevada.
a cerca de 200 milhas a noroeste de Las Vegas. Leona e Leroy Davis fundaram o Motel do Palhaço em 1985. Eles construíram intencionalmente o seu negócio ao lado do cemitério de Zanopa, porque é lá que o pai deles, Clarence Silva, está enterrado. No começo do século XX, Zanopa era uma cidade mineradora próspera. Clarence Davi, um mineiro, morreu em um incêndio em 1942 e foi enterrado no cemitério de Zanopa. Em 1911, 17 homens morreram no incêndio na mina e foram sepultados no cemitério décadas antes. O cemitério também abriga as vítimas de um surto de pneumonia em 1905. Existem mais de 300 túmulos no cemitério. Então, qual é a dos palhaços? Clarence Davi tinha uma coleção de 150 palhaços. Seus filhos abriram o Motel Palhaço como um memorial para o pai e para exibir sua coleção. Em 1995, Bob e Deborah Perchetti compraram o Motel Palhaço dos Davids. A coleção atingiu 600 palhaços em 22 anos de posse. Em 2015, a série de TV Aventuras Fantasmas fez uma investigação no motel. Depois disso, doações de palhaços vieram da América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia. Bob Perchetti, 79, vendeu o motel em 2017. Bob escreveu no contrato que os novos proprietários teriam que mantê-lo como o Motel do Palhaço. Em 2019, os irmãos Ramanod e Vijay Mehar assumiram o negócio. Adnan, que gosta de se chamar de CEO do motel, coleciona palhaços desde os 14 anos quando viu o circo na Índia. Ele amava que os palhaços traziam risadas. Mas também se descobre que os palhaços trazem terror. Anand estava assustado quando comprou o motel. Ele estava tão assustado que não conseguia dormir em seu quarto. Ele ouvia passos, vozes e batidas vindas de quartos vazios. Anand acreditou que os espíritos diziam ser amigáveis. A avó dele sempre dizia: quando estiver triste, olhe para o palhaço. Anand deve estar para baixo porque ele tem mais de 3.000 palhaços. E ganhou para o seu negócio o título de motel mais assustador da América. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se achou interessante, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você é novo aqui, confira nosso outro canal, Criminally Listed. Possuímos mais de 325 vídeos com histórias reais de crimes peculiares. Acesse-o em youtube.com Criminally Listed. Obrigado novamente por assistir. Te vejo na próxima vez.